Bom, primeiro dizer que os educadores do Brasil todo fizeram, e acho que do mundo todo, não acompanhei mais do Brasil, né, de reinventar a educação do dia para o outro, porque, na verdade, assim, a essência do modelo escolar caiu de um dia para o outro. Essa estrutura baseada em sala de aula, aula com horário e disciplinas que são dadas a partir de horários de aula para as séries, ela é a alma da escola. É por isso que ela, sendo tão ineficiente, ela permanece há tantos anos, porque ela é a alma. É difícil mexer com isso. E a pandemia fez, desmontou, desmontou. E foi porque ela desmontou que possibilitou, por exemplo, que com 30 anos de atraso o digital entrasse na vida do educador. Né? Na vida já estava, todo mundo já sempre estava usando as redes sociais, o Google, o WhatsApp, tudo isso para viver. Mas dentro do trabalho, do ofício de professor, isso não impactava muito, principalmente na relação com o estudante. E passou a ser fundamental, né? Então, em dias, a pandemia conseguiu essa transformação radical. Isso se faz à custa de um investimento emocional enorme do professor. Ele precisa se desentender para se entender de novo como professor, num mundo em que as bases do seu trabalho foram retiradas de um dia para o outro. E eles foram atrás, correram atrás, né? E criaram as possibilidades, inclusive de contatar os estudantes que muitas vezes não tinham acesso, né, ao remoto, e como é que alguns dá para falar por WhatsApp, outros nem por WhatsApp, tem que ser no presencial. Eu vi isso acontecer no Brasil todo, né, os professores se desdobrando para manter os vínculos e as relações com os estudantes e criar processos pedagógicos relevantes, né. O que eu acho que não pode deixar de acontecer agora é a gente não deixar de estranhar o velho formato. Então, qualquer tentativa de voltar para a aula de 50 minutos no prédio, 5 horas por dia, começando às 7 da manhã, a gente tem que estranhar. Será que é isso mesmo o caminho? Porque e aí a gente chegando nessa situação, que tem criança que está indo todo dia para a escola, outra que está indo algumas vezes por semana, outra que não está indo nunca, né? E aí, como é que a gente inventa a continuidade dos espaços e tempos, considerando essa diversidade? Que já devia ter sido sempre considerada, né? E a gente também devia, já há mais tempo, ter reconhecido que é possível fazer, hoje em dia, diferente de 30 anos atrás, quando a legislação da educação se constituiu, muita coisa pela mediação da tecnologia, como nós estamos fazendo hoje. Então, essas verdades inquestionáveis sobre a presença em sala de aula, tantas horas por dia, tantos dias no ano, tudo pode ser questionado, pode ser transformado, desde que seja refletido e que seja a favor do enfrentamento da desigualdade, sobretudo da desigualdade, né, nesse caso. Desde que seja a favor da aprendizagem da qualidade. Muitas vezes se fez opção em vários lugares do Brasil de os estudantes, crianças muito pequenas, enfrentarem 2 horas de transporte coletivo, de barco às vezes, de transporte perigoso para chegar todos os dias na escola, quando podia ter outros arranjos, outras possibilidades, fazendo uso da tecnologia que fossem mais seguros e saudáveis para as crianças. Então, eu acho que o que a pandemia abre a possibilidade é da gente estranhar o velho e criar o novo, sempre orientado por esse, o que é a favor da inclusão de todos em processos qualificados de aprendizagem. Vamos inventar, vamos criar, né, o que é mais adequado, considerando as diferenças, porque as diferenças permanecerão. Então, para a gente incluir a todos, os modelos têm que ser diferentes, têm que ser diversos, para que todos possam ser igualmente incluídos nos processos de aprender. A Maria Tereza vai fazer um comentário também sobre a tua colocação, Simone. Eu queria, acho que a Helena foi, para variar, né, brilhante, mas eu queria só acrescentar uma questãozinha, que eu acho que o ponto de partida para fazer essa reflexão é também o direito,
né, de preservar o direito. Isso é o que está acima. Como a gente vai garantir o direito, é isso que a Helena traz. Você tem diversas maneiras. Eu queria só lembrar um exemplo que, pelo menos aqui na Bahia, tinha, mas eu acredito que tem em outros lugares do país, da educação no campo, que eram aquelas escolas que os meninos ficavam 6 meses e 6 meses em casa, dependendo da época da colheita, dependendo da época que tinham que estar junto com a família. Não era trabalho infantil, não, era o trabalho comunitário da família na colheita ou na plantação, e o resto na escola. Então, a gente tem que aprender que a escola não pode, não deve, e ninguém quer que ela seja uma só, do mesmo jeito, para todo mundo. Se a gente tem uma população tão diversa, uma geografia tão diversa, condições tão diversas, não estou falando de desigualdade, estou falando das diferenças, a gente tem que ter escolas diversas, escolas diferentes. A outra coisa que eu queria acrescentar também, além da questão do direito, dentro dessa linha que Helena trouxe, é que existe um componente da educação escolar que também tem que ser pensado, que é a questão da socialização. Então, a questão do ensino híbrido e de usar a tecnologia para facilitar, isso é fundamental, fundamental. Agora, há que se pensar na questão da convivência e da socialização. A escola é esse espaço. Nem sempre é, ao contrário, às vezes é um espaço que hostiliza, é um espaço de discriminação, é um espaço... Hoje mesmo eu li uma notícia tenebrosa de uma escola com uma criança, mas é também um lugar de acolhimento, ela deve ser prioritariamente um lugar de acolhimento, de respeito e de aprender a conviver com o diferente. Então, pensar que a gente vai poder lidar com tudo remoto não dá, porque você não convive em sociedade, você não cria os laços, você não aprende a ver o diferente tão próximo de você. Então, acho que são coisas, a partir do que a Helena falou, eu colocaria a questão do direito e a questão da escola como uma instituição de convivência e de respeito à diversidade existente na sociedade.